Hoje a gente vai falar de carbono, mas com um olhar diferente. A gente vai falar sobre a biologia do carbono. O meu convidado é um dos maiores comunicadores e educadores do Brasil, com mais de 1,5 milhão de followers no YouTube e mais de 200 mil no Instagram, o professor de biologia Samuel Cunha. Oi, Samuel! E aí, Francine, muito obrigado pelo carinho, por essa recepção maravilhosa. E é isso aí, vamos falar de carbono, de biologia. Que prazer te ter aqui, ó. Muito legal. Eu acompanho nos teus canais, eu vejo o jeito prático, simples de ensinar biologia para esse público aí que precisa entender desse jeito leve. Como é que a gente entende toda essa mistura aí da biologia que é tão bonita. É recíproco, porque eu acompanho o teu trabalho também e acho que tu estás um passo à frente, que é trazer a sustentabilidade para a vida das pessoas, para as empresas, que é o que a gente tem que estar fazendo hoje, né? Como professor, o meu objetivo é levar isso também para os alunos, para que isso seja uma semente para o futuro. E quando eu vejo pessoas como você, que trabalham já em cima disso, né, nessa conscientização, fico mais feliz ainda. Nada melhor do que a gente compartilhar, né? Então vamos começar com a pergunta: o que é esse tal de carbono? Essa pergunta aí é muito importante fazer, porque é o seguinte: eu sou professor de biologia. Não se conhece, pelo menos no nosso planeta, né, um ser vivo que consiga, né, ser um ser vivo sem esse tal de carbono. Então, o carbono é um átomo que forma diversas moléculas fundamentais para os seres vivos. Na biologia, nós estudamos lá na parte de bioquímica o que a gente chama de compostos inorgânicos, água, sais, minerais, e os compostos orgânicos, lipídios, vitaminas, proteínas, ácidos nucleicos. E ali a gente vê que esses compostos orgânicos, se a gente fizer um desenho químico deles, repleto de carbono. Então, esse tal de carbono é algo fundamental para a vida. Fundamental para a vida. E me diz uma coisa, Samuel. A gente fala muito do carbono na biologia e hoje em dia a gente fala de carbono também. Na minha área, a gente fala muito de cálculo de carbono. O carbono ele se tornou um assunto porque a gente sabe que existe o efeito estufa e um dos gases que causa o aquecimento global e todos os problemas desse efeito estufa é o dióxido de carbono. E vários outros também, como o metano, o óxido nitroso. Então o carbono, ele se tornou também um assunto que a gente calcula ele. Tu acredita que hoje existe uma profissão, pessoas que têm especialidade em calcular carbono, porque as empresas precisam mostrar o quanto elas estão emitindo porque isso influencia no aquecimento global que a gente enfrenta. Então explica um pouco pra gente, no teu olhar da biologia, o que é esse efeito estufa, essa atmosfera. Explica pra gente um pouco sobre esses gases. Legal, porque tu fala do CO2, do dióxido de carbono, né? Quando a gente fala de bioquímica, eu falei dos compostos orgânicos que fazem parte dos seres vivos, é quando o carbono está dentro das moléculas orgânicas. Só que o carbono, à exceção também, ele pode estar em moléculas inorgânicas, que é o CO2. O CO2 é inorgânico. Só que assim, quando a gente fala que o CO2 é fundamental para a vida, esse é um dos lados dele. Se esse carbono está no outro lado, no caso que tu falou aí do efeito estufa, que eu vou explicar a visão biológica disso, num acúmulo constante, ele pode, talvez, sendo contra os seres vivos que aqui evoluíram, né, nesse ambiente que a gente chama de planeta Terra. Então, o efeito estufa é o seguinte, imagina, o carbono, ele faz parte dos seres vivos. Um exemplo que o pessoal curte muito é de falar de fósseis, né? Fósseis não são necessariamente, ou não são dinossauros enterrados, né? Fósseis são seres vivos, na grande maioria, pequenos, microscópicos, que ao longo de milhões de anos, eles, por ação ali de pressão, temperatura e tal, eles não sofreram uma decomposição normal. Então, eles foram transformados num composto cheio de carbono, que é o petróleo. Por isso que nós chamamos de energia fóssil. Bom, durante milhões de anos, o petróleo ficou lá, enterradinho, ninguém mexeu. Com a tecnologia, e veja, eu sou a favor da tecnologia, tá? Não estou falando, não, tem que ter tecnologia, mas é a tecnologia aliada à sustentabilidade. Esse é o foco. Se a gente chegar e falar para as pessoas, não vamos ter celular, não vamos ter computador, pelo amor de Deus, estamos aqui do outro lado do mundo falando em tempo real com
com vocês, isso é fundamental, é o conhecimento. Só que o que o conhecimento pode fazer também? Pode ser que se tu não utilize ele de forma adequada, pode dar um problema. Então vamos lá. Eu não sou também contra a utilização do petróleo, é sempre o como, até quanto a gente vai fazer sem planejar ações sustentáveis, que a gente tem que ir junto a isso, porque senão a gente jogar tudo para o futuro, né? O futuro é hoje. Então o que acontece? Exatamente. O carbono que estava num ser vivo, que depois ficou no petróleo, lá enterradinho, a gente pega ele, queima, faz toda a produção, gás de cozinha, gasolina, asfalto, tudo que transforma-se o petróleo, né? E aquele carbono que estava lá enterradinho, ele começa a ser agora eliminado para a atmosfera, de maneira que começa a ter um acúmulo desse gás. E o efeito, porque assim, aquecimento global e efeito estufa estão aliados, mas efeito estufa é uma coisa boa. O problema é quando ocorre um acúmulo gigantesco desses gases e o efeito estufa passa a ser chamado agora de aquecimento global. Uma analogia que a gente pode fazer é o seguinte: está vindo uma frente fria aqui para o sul do Brasil, né? Então o que acontece? Eu vou botar um cobertor, 2 cobertores aqui para ficar quentinho. E vou ficar quentinho. Agora imagina que esses cobertores são no CO2. 2 cobertores, tá bom. 3, talvez no muito frio, tá bom. Agora, mesmo com muito frio, se eu colocar 10, 20 cobertores, opa, vai ficar quente demais, mesmo lá fora estando muito frio. Então, a gente faz essa analogia. Ter os gases de efeito estufa, até um certo nível, ok. Quando começa a subir demais, se torna um problema. Porque até o IPCC, a gente tem dados aí muito, muito bem embasados cientificamente, que se a temperatura subir até 2045, quase certo que vai subir 1 grau. E se a gente não fizer nada, até 2090, pode subir 4 graus no cenário pessimista. E aí muitas pessoas falam, não, mas 1 grau não é nada. Liga o ar-condicionado, já tem 32 graus, o que é 33? Não. O problema não é para nós necessariamente, Francine. O problema é para todos os seres vivos, todo o equilíbrio. Porque uma planta não consegue botar um casaco ou tirar um casaco ou ligar. Não, simplesmente se tem uma temperatura maior, que uma borboleta não conseguiu nascer naquela primavera para fazer a polinização daquela árvore, aquela árvore já não poliniza, já não sei o quê, e a cadeia alimentar se torna um efeito em cascata, no caso, gerando um problema que reflete no mundo inteiro. Porque a gente tem que pensar que o planeta Terra é o nosso lar. Então mudou um pedacinho dele, muda tudo. Então o carbono a gente vai desde de ser fundamental para a vida até na questão do formato que ele pode estar causando um problema para os próximos seres vivos, para os próprios seres vivos. Eu gostei muito dessa tua visão, Samuel, porque os gases, né, do efeito estufa, a gente fala carbono, mas é o carbono equivalent, porque na verdade eles calculam quantos daqueles gases em quantidade de carbono, que entra o metano, o óxido nitroso, e tem esses gases, né, muitos vêm dos fertilizantes, o metano do lixo, então são vários gases que causam, né, o aquecimento global. E eu gostei muito dessa tua análise da plantinha que não pode botar um casaco. Por quê? Porque eu moro aqui na Austrália, Samuel está lá no sul do Brasil. E aqui na Austrália a gente tem a barreira de corais. E eu percebo, Samuel, que de 10 anos para cá, quando a gente visita, já está tudo mais esbranquiçado. Então esse aumento da temperatura é o que tu falou, causa um efeito em tudo, né, que a gente, dos seres vivos, e também ilhas que começam a ser perdidas porque aumenta o nível do mar. Então é uma série de outros, né, fatores que a gente fala que causa esse efeito, esse aquecimento global. Então eu achei bem importante a gente sempre trazer isso. Agora, me diz uma coisa, a parte do carbono interessante da biologia, que eu gosto muito quando tu fala, que é da respiração, do pãozinho. Explica um pouco pra gente esse detalhe aí do carbono. Isso é legal, Francine, porque a gente mostra, e isso que eu vou falar, mostra que a gente está tudo conectado. Quando a gente fala assim, nós e os animais, a gente está se tirando, a gente é um animal também, nossa espécie Homo sapiens, então nós somos mais uma espécie entre tantas outras que tem, de animais, de plantas, de protozoários, de algas, enfim, nós estamos em equilíbrio. O branqueamento de corais é um grande problema que se dá pelo aquecimento global, aumenta a temperatura dos níveis do oceano, ocorre um branqueamento, eles morrem e, pensa comigo,
Um coral abriga, ó, o filme Procurando Nemo lá, a gente vê o recife de corais abriga quantidades de espécies importantíssimas para as costas, para o litoral aí, de diversos países, né? Mas enfim, olha como as coisas são delicadamente equilibradas. Eu lembro do filme Rei Leão, barbaridade. Tu viu também o original lá em 94, acho, 95, por ali? Que eu me lembro que o Simba, conversando com o pai dele, como faz, ele pergunta assim, mas por que a gente come os antílopes, né? Por que a gente é predador dos antílopes? Algo assim. E ele fala, a gente devora os antílopes, né? São os predadores dos antílopes, só que um dia, diz o Mufasa, muito sábio, né? A gente vai morrer. E quando a gente morrer, a gente servirá de alimento para plantas. E as plantas vão servir de alimento para os antílopes. Ou seja, está tudo em equilíbrio. É um ciclo. O planeta é um ciclo. Se fosse linear, é insustentável, porque acabaria. É como a gente fala do petróleo. A gente está usando petróleo para ter novamente milhões e milhões e milhões de anos. Então vai acabar. E aí a gente tem que ter a solução. Tudo é um ciclo. E, por exemplo, para ver como a gente está ligado com as plantas, tomei um café da manhã e comi um pãozinho. Esse pão é rico em amido. O amido, vamos lá para as plantas, é feito pelas plantas. As plantas fazem a fotossíntese, onde captura energia solar, energia luminosa, e transforma essa energia luminosa em energia química, que é o açúcar, e ela armazena na forma de amido. A gente pega a farinha, que vem de plantas, né, trigo e tudo mais, faz o pãozinho. Então tá lá o pãozinho, e a gente come esse pãozinho agora. Na boca ocorre a digestão do amido, se transforma em maltose, lá no intestino a maltose em glicose, e a gente absorve a glicose. A glicose, para quem não se lembra, é uma molécula orgânica que possui 6 carbonos. Tá? Então é C6H12O6. Essa glicose, olha que fantástica, né? Entra na nossa célula e vai fazer o que a gente chama lá de respiração celular. Conteúdo de ensino médio, chatinho. Eu sou apaixonado, né? Mas a gurizada não curte muito, mas depois que entende, acaba curtindo. Ao longo da respiração celular, a molécula de glicose, que tinha 6 carbonos, ela começa a ser oxidada, começa a ser quebrada. E todas essas ligações vão ser desfeitas. Toda ligação que é desfeita do carbono, esse carbono é eliminado na forma de CO2, dióxido de carbono. Então, repara, a gente colocou o amido pela boca, e esse amido que virou glicose, a gente está quebrando ela para produzir ATP, para produzir energia, a gente tem que eliminar o CO2. Só que agora a gente elimina o CO2 por onde? Põe para fora, por CO2. Sabe, Francine, quando a gente emagrece, a gente não emagrece suando, a gente emagrece pelos pulmões. Olha que romântico, né? Por que quando a gente corre, a gente fica ofegante? Porque a gente precisa de mais O2, mais gás oxigênio. O gás oxigênio, pessoal, é importante para a respiração celular. E, ao mesmo tempo, a gente está eliminando o CO2. E o nosso corpo vai precisar de mais oxigênio e vai demandar eliminar mais CO2. Por isso que a gente fica ofegante, para entrar mais ar, o coração acelera para o sangue circular mais e a gente dá conta disso. Esse CO2 que a gente põe para fora, 6 CO2 a cada uma molécula de glicose. Um pãozinho tem milhões e milhões e milhões de moléculas de glicose. Esse CO2 agora sai dos nossos pulmões e vai para onde? Vai entrar pelas folhas das plantas, lá pelos estômatos, né? Entra então nas plantas, as plantas capturam o CO2 e lá no que a gente chama de ciclo de Calvin da fotossíntese, outro assunto que a gurizada teme muito, né? Ele pega e faz o que a gente chama de fixação do carbono a partir de uma enzima chamada rubisco. Então, é a enzima mais abundante do mundo. Então, fixar o carbono, nesse sentido, significa o quê? Tirar o gás carbônico da atmosfera e colocar como matéria orgânica para as plantas. As plantas vão utilizar isso para sobreviver e o que sobrar vão fazer o seu amido, que a gente vai comer. Ou seja, nós e as plantas, ou nós e os fotossintetizantes, estamos intimamente relacionados. Com certeza. Por isso que isso é o equilíbrio, Fran. A gente está num delicado equilíbrio. Portanto, se não houvessem fotossintetizantes, não existiriam nós. Se não existissem os animais para liberar o CO2, os fotossintetizantes também iam ter sérios problemas. Então, tudo é um equilíbrio. Eu gosto muito dessa lógica, Samuel, do equilíbrio. E aí eu vou entrar um pouco no assunto que eu trabalho, que é o carbono nesse olhar das emissões e que não são tão boas para a gente. Por quê? Porque esse equilíbrio entre nós e as plantas e o mar,
tudo, né, tem essa troca, um balanceamento. Ele começou a entrar em desequilíbrio depois da Revolução Industrial, que a gente começou a produzir muito mais, como tu falou, nossa vida moderna, os carros, o ar-condicionado, a tecnologia. Então a gente começou o quê? A emitir muito mais CO2, não só pelas respirações, mas também pelos os combustíveis fósseis. A gente começou a produzir mais lixo, mais metano, os fertilizantes por causa das alimentações. Então, uma série, né, de gases que são emitidos que antigamente não eram. E o que acontece? Esse equilíbrio, né, que antes existia, ele termina ficando em desequilíbrio. E por isso que gera esse cobertor que tu explicou de um jeito muito simples. Porque ele começa a ficar... A Terra não consegue fazer esse balanceamento, esse equilíbrio entre as árvores, os oceanos, e fica tudo acumulado lá, que é o cobertor. Mas essa circularidade de tudo é linda, né? Como é que a gente volta de novo a esse equilíbrio? E a gente volta de novo a esse equilíbrio repensando alguns hábitos que a gente tem. E por isso que as empresas estão sendo obrigadas, e estão existindo leis que iniciaram na Europa, foram para os Estados Unidos, estão na Austrália, e elas estão chegando no Brasil, essas leis que falam que o que a empresa tem que mostrar de métricas de redução. E o que a gente faz para reduzir esse carbono, essas emissões desses gases, né? Quando eu falo de carbono, vamos lembrar que eu estou falando de outros gases. Uma dessas coisas é diminuir o lixo, por exemplo. E aí eu estou trazendo essa ideia do lixo porque eu sei que tu fala do descarte correto de lâmpadas. A gente colocando o lixo certo no lugar certo, a gente diminui essa emissão de gases que vão estar vai para o lixo junto com plástico, com papel, com comida, e esse metano gerado vai tudo para a atmosfera. A gente reduz porque a gente está botando no lugar certo. Então fala pra gente um pouco dessa circularidade, agora trazendo um pouco a questão do lixo. Então, tu fala desde a Revolução Industrial e foi bem isso. Porque até então a gente vivia num planeta, teoricamente, que a gente utilizava menos recursos naturais. Natural. Quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais a gente está tirando a natureza. Então, imagina, florestas que a gente desmatou, o carbono estava naquela árvore. Sim. A gente tirou... Moçada, ciclos biogeoquímicos. Para algum lugar o carbono tem que ir. Então, se a gente desmata, ou se a gente aumenta a produção de lixo, aquelas moléculas elas vão para algum lugar. Então, o que a Francine disse é fundamental. Muito mais do que tu colocar no lixo, a importância é muito maior em a gente reutilizar ou conseguir reciclar. E aí eu tenho uma parceria já há alguns anos, que é uma empresa chamada Reciclos. E ela é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo fazer o que a gente chama de logística reversa de lâmpadas. A lâmpada, sobretudo a fluorescente, tem, além de vários componentes poluentes e microcomponentes que pode ser ingerido por aves e tudo mais, tem o mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que nós não possuímos enzimas. A enzima que a gente tem para quebrar o amido e a maltose, tudo bem, mas nós não temos uma enzima, vamos quebrar o mercúrio para metabolizar ele. Não, ele entra no nosso corpo e acumula ali. Uhum. Isso na biologia a gente chama de bioacumulação. Uhum. Só que o que é pior ainda do que isso é que o outro termo que a gente usa é magnificação trófica. Além de se acumular no organismo, ele é passado ao longo da cadeia alimentar. E por mais que a gente, enfim, não tenha um contato direto com mercúrio, se as lâmpadas forem descartadas de forma errada, vai chegar até nós mercúrio pela alimentação. Vejam, estudem, né? Leiam sobre o desastre de Minamata que aconteceu no Japão nos anos de 1950, 60, ali, que foi um desastre de contaminação com mercúrio, numa época que a gente ainda nem estudava muito isso. Né? Outro, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, também tem logística reversa, pneus, tudo. Moçada, a gente não sabe, a gente não se liga, mas o que a gente chama de lixo, isso aqui é lixo, por exemplo, estragou esse controle aqui, vou colocar no lixo. Isso aqui não é lixo, isso aqui é um resíduo eletrônico, porque o que é lixo no contexto geral? A gente fala na linguagem popular, jogar na lixeira, tá tudo bem. Só que na questão técnica, que fique claro, lixo é aquilo que a gente não utiliza mais. Não tem mais serventia para nada. E isso aqui
Cara, cada um desses componentes podem ser reutilizados, reciclados. Então, é o que a gente fala da logística reversa, da economia circular. E, portanto, seria impossível a gente gerir um planeta indefinidamente, para sempre, utilizando os recursos e não reaproveitando eles. Vai chegar um ponto que o planeta Terra fala, não tem mais o que dar para vocês, acabou. E aí? Como vai acontecer com o petróleo? Por isso que a gente sempre bate no martelo. Pega grandes empresas, as petroleiras do mundo inteiro, eles têm que começar a investir além da extração do petróleo, ok, enfim, em economia renovável, em combustíveis renováveis, para que, né, a gente possa pensar no futuro para não chegar lá. É que nem aquele negócio, Francine. Professor, a gente tem aquelas analogias com prova, né? Tu tem que pensar assim, tu vai ter uma prova difícil daqui a um mês, muito difícil. Começa a estudar devagarinho agora, não vai deixar para o último dia, que daí tu já não tem mais, vai mal na prova, é mais ou menos isso. Se a gente não estudar agora, não investir pesado em sustentabilidade, vai chegar lá no final e falar, agora não dá mais. Tipo assim, posso investir antes tarde do que nunca mais. Já passou o tempo ali, né? Sabe que aqui na Austrália, e eu tenho certeza que aí no Brasil também, a gente tem a separação das pilhas, né? Porque também, e além disso, outro detalhe que eles falam muito é colocar uma fita adesiva na ponta de cada pilha, por conta também de às vezes acontecer dos caminhões pegarem fogo. Então, são conscientizações que a gente... Às vezes eu noto que as pessoas, elas têm vergonha de sair com uma sacola, porque para elas aquilo é o lixo. E sair com uma sacola e levar num descarte. Tanto que, geralmente, os locais onde tem os espaços de descarte, eles são escondidos, às vezes a gente não enxerga, e a gente tem que trazer e dizer para a pessoa, tá ali no cantinho, esse lugar você pode descartar. Porque é o que tu falou, tudo é circular, inclusive a nossa relação com os materiais, né? E se a gente entende que essa relação com esses materiais são circulares, as coisas ficam mais simples e a gente gera menos metano, porque não vai também pro lixo, né, pro aterro sanitário. E o metano, Muca, Samuel, se eu me lembro, o metano, eu vou depois falar pro pessoal porque eu chamei ele de Muca aqui, isso aqui vai ficar pro fim. Mas o metano, Samuel, tu sabia que ele é um gás que fica mais tempo lá na atmosfera do que o próprio carbono? Então ele é um dos gases que ele é super danoso. Então a gente realmente tem que repensar a gente tem que repensar e colocar o lixo certo no lugar certo. E eu sempre falo pro pessoal antes, a primeira opção é recusar ou reutilizar sua própria caneca, sua própria garrafa. Se não precisar comprar garrafa plástica, usa sua própria garrafinha, enche antes de levar para casa. Depois a gente pensa, então a gente repensa, a gente recusa, a gente reutiliza e depois a gente recicla. Então, se a gente pensar numa cadeia, a reciclagem, ela tá lá na base, ela não é a ponta, ela é a última opção. E o melhor é a gente usar produtos, né, que possam voltar para a terra, como às vezes produtos compostáveis, que realmente podem ir para uma composteira da casa da gente ou para uma composteira industrial. Então aqui na Austrália tem produtos que a gente compra que são feitos, por exemplo, de cogumelos. E aí quando coloca fora, eu que tenho minha composteira, eu coloco dentro da minha composteira. Então tem também esse trabalho que a gente pode fazer. E um detalhe que eu ia dar dica, já que eu sei que tu fala com milhões de alunos vestibulares, tem um livro, esse aqui está em inglês, mas eu vou dar dica, que se chama Economia Donut. Esse livro é muito interessante, ele fala dessa visão circular do mundo, da gente pensar. Ela é uma professora da Universidade de Oxford e ela fez uma análise como se fosse um donut, onde a gente tem Economia Donut. Aqui a gente tem os limites planetários, que tem pelos dados esses limites planetários, e a gente tem internamente os problemas sociais, que são os ODS, que a gente chama, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ela faz uma análise que a gente tem que viver na parte do meio do donut, que é como se fosse o açúcar do donut. E é um livro muito interessante para a gente fazer essa análise. Então tá a dica para os alunos darem uma olhada no livro Economia Donut. Falando de tudo isso,
E a gente falando, primeiro eu queria parabenizar esse teu trabalho das lâmpadas, porque eu vejo tu falar sobre as lâmpadas, e eu adoro falar de lixo, Samuel. Uma curiosidade para muita gente que está me conhecendo agora, eu iniciei a minha trajetória com uma angústia minha com o lixo. Eu vi as pessoas colocando lixo no lugar errado. Quando eu morava no Brasil, eu vi as pessoas botando óleo de cozinha na pia, dentro da torneira. E eu fazia mudanças, assim. Eu batia em todas as portas dos meus vizinhos, levando um panfleto ensinando que o óleo de cozinha conseguia um lugar que buscava óleo para fazer sabão, eu acho que na época. Então, eu acho que tudo a gente começa, as nossas profissões, com aquela angústia, alguma coisa que a gente, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E o lixo sempre foi uma coisa que me tocou sempre muito, sabe? Então, eu sempre gosto muito de falar de lixo. E sempre quando eu trago esse propósito do lixo, eu digo, a gente começa às vezes com o que está na casa da gente, que é o material, como a gente descarta, e a gente vai mudando os nossos hábitos, né? Agora eu queria falar um pouco de um assunto que eu acredito que tem grandes chances de cair no vestibular. Dica, de cair no vestibular. Afinal, carbono, cai ou não cai no Enem desse ano, pensando na COP30? Ah, com certeza, com certeza. Só complementando, que a Francine falou de hábito, né? Quando a gente muda os nossos hábitos, olha como são as coisas, né? A gente vê pessoas jogando bituca de cigarro, tudo, né? Quando tu entende isso e tu começa a praticar, tu nunca mais vai conseguir jogar um papel de bala no chão. Ah, mas não tem lixeira aqui. Põe no bolso. Tipo, gera um incômodo interno, né, Francine? Então, isso que tu falou, eu fiz essa baita reflexão, né? Bom, carbono no vestibular. Cai ou não cai? O que é a COP30? Vamos começar explicando isso pro pessoal, né, Samuel? Bom, uma conferência, né, que vai acontecer no Brasil, né? Brasil, em Belém, eu estarei aí e vou te visitar. A gente vai fazendo um podcast ao vivo e acontece no Brasil, em Belém do Pará, em novembro. E aí vai ter outras produções aqui. Então, há uma discussão mundial de metas que a gente tem que estabelecer para evitar a poluição, evitar o efeito estufa, evitar o que a gente pode fazer mundialmente pensando. Porque isso é uma coisa que a gente discute muito também. Nada adianta o Brasil ser sustentável se todo o resto do mundo não é. Então é uma discussão global que se faz entre cientistas, entre dados, para que a gente possa chegar num grande acordo de reduzir todos esses poluentes, né? Então, como é um ano que vai ter isso, que vai ter no Brasil, com absoluta certeza, não somente para o Enem, porque o Enem, às vezes, as questões têm um outro tipo de produção, eles produzem as questões e essas questões podem cair daqui a 2, 3, 5 anos, é o caso da Covid, né? Então, estão caindo agora. Só que outros tipos de vestibular específico, eles produzem a questão por ano. Então, quando chega na biologia, dentro da biologia, um dos assuntos que mais cai é a ecologia. Então, quando fala em COP que vai ter, cara, eles vão ter que relacionar alguma coisa referente ao meio ambiente, referente a isso. Então, aproveitando o carbono, cara, carbono, olha só, gurizada, quem está assistindo aqui, porque esse vídeo também, esses cortes, faz uns cortes, depois a gente vai publicar aqui, pensem comigo. O carbono está nos seres vivos, cara, está em nós. Ele está no efeito estufa, no aquecimento global e efeito estufa. O carbono está em tudo praticamente que a gente conhece de moléculas orgânicas, sobretudo, também daquelas poucas inorgânicas. Então, dica para todo mundo, aquela história do pãozinho que a gente falou, né? Cara, então só aí pode cair carbono em respiração celular, pode cair carbono em fotossíntese, pode cair carbono na questão de emissão de gases de efeito estufa, pode cair o ciclo do carbono, que envolve tudo isso, né? Onde é que o carbono é produzido, onde é que é transformado, né? Porque tudo é transformado. Então, desde o petróleo, né? Até o carbono que está em forma de CO2 na atmosfera, no serviço. Então há uma transformação, queimadas, desmatamento, enfim, é gigantescas as possibilidades, porque o carbono está em tudo, e não somente na biologia, aí foge um pouco da minha alçada, né, mas na parte da química, da ligação, né, se pegar lá, agora vamos lá para a bioquímica, vou me arriscar um pouquinho na química aqui, Francisco. Se tu pegar um triglicerídeo, se pegar aqueles ácidos graxos, se é saturada as ligações entre os carbonos, se é insaturada, e aí vai fazer uma comparação entre azeite de oliva ou gordura, qual é a mais saudável? Por que o azeite de oliva é mais saudável? A gente já relaciona que, tem uma gordura ali poliinsaturada e ela favorece o nosso fígado a produzir o HDL, que é o colesterol bom, que tira
a deposição de colesterol ruim nas nossas artérias, evitando o infarto agudo do miocárdio. Então, repara que está tudo conectado. O carbono está nas moléculas orgânicas. Sim. Então, é muito interessante. A gente poderia... Dá para ter um livro só com essa pergunta, Francine, mas com certeza, se eu tivesse que dar uma dica... Ótima. Vai, pode falar. Se eu tivesse que dar uma dica, fala assim, professor, seja mais objetivo, porque eu estou vendo esse vídeo, esse corte aqui, está faltando um mês para a prova e eu quero revisar o mais importante. Eu estudei tudo, bom aluno que ela é. Então, pegou o carbono, revisa o quê? Ciclo do carbono, bem revisadinho. Pega bem isso, entendeu? Então, da onde ele é emitido, por que ele é e tal. E a partir disso, tem essa visão na parte de ecologia, na questão ambiental da coisa. Então, os impactos ambientais causados por queimadas, por queima de petróleo, por desmatamento, e o que isso pode causar para o futuro. Eu gostei muito, porque, olha só, a COP30, ela é uma conferência internacional entre as partes, os países, que vão discutir problemas de aquecimento global. E um deles é esses acordos que os países fazem de redução de carbono. E esse acordo que o país faz de redução de carbono, ele de alguma forma traz isso. Quem é os responsáveis? Nós todos. Então, traz isso para as empresas através de legislações, políticas públicas, criando hábitos, educações, né, para a gente trazer essa visão ambiental de descarte correto. Então, olha a ligação de tudo. E eu gostei muito que tu falou do desmatamento, porque é isso, a árvore. Por que a gente fala do problema do desmatamento e o problema das vacas, né? Que muita gente pensa que é de um lado que sai, mas é do outro, é do arroto das vacas que sai a maioria do metano. E a gente fala nisso porque... O que a gente fala do desmatamento? Porque dependendo, né, para onde a gente quer levar as vacas, a gente vai desmatar, e aquela árvore é feita de carbono, e aquele carbono queima, né? Então ele vai para a atmosfera, e as vacas, né, que produzem também os gases, que um deles é o metano, e então isso tudo envolve essas emissões. Olha o ciclo que tu tá falando. E a vaca come, olha só, e aí vem também essas questões que tu falou da gente, né? Por isso, ruminantes, né? São os ruminantes. Isso. Eu tô adorando, porque eu adoro aprender e eu tô aprendendo tanto contigo. Então, assim, pra gente pensar 5 dicas que tu daria, então, pros teus alunos sobre carbono, então o ciclo do carbono. Ciclo do carbono em primeiro lugar, porque ele relaciona várias outras subtemas, né? Então, os impactos ambientais, sim, né, causados pelo excesso de dióxido de carbono liberado na atmosfera. Então, isso eu estou falando de aquecimento global. A parte de bioquímica é importante, então eu até relacionei essa questão de utilizar uma gordura ou um óleo que tem ali muito carbono, né, e a ligação entre os carbonos, pega um pouco da química, se é uma ligação saturada ou insaturada, lembrando, o carbono faz 4 ligações, né, ou seja, se tem uma a menos ali, acaba tornando ele insaturado no caso, né? Uhum. E aí isso correlaciona também com a saúde, enfim. Respiração celular e fotossíntese, tem carbono diretamente envolvido. Sim. Então, não necessariamente na ordem de importância. O que eu falaria de ordem mais importante, acho que eu falei até mais de 5, né, ao longo mas é ciclo do carbono e todos os efeitos que ele pode causar quando estiver no lugar errado, né? Quando o CO2 estiver sendo acumulado na atmosfera. Eu quero depois saber, se caiu no vestibular. Eu quero saber, tu vai me contar isso aí, se caiu no vestibular no Brasil. E a gente vai conversar mais sobre o carbono. Então, a gente já está indo mais para o nosso final. E tem umas perguntinhas aqui que eu organizei para ti. Já falando dessa visão do carbono. Na tua visão, né? Se o carbono fosse um personagem de um filme, ele seria para ti um vilão ou um herói? Bom, é uma pergunta filosófica, né? Porque tudo vai depender de onde e como ele estiver. Eu acho que eu não posso colocar ele diretamente na sua função primária e histórica como um vilão. No entanto, se ele for mal utilizado, digamos, se ele estiver sendo utilizado de forma errada, equivocada, e que muito a gente fala nisso, né? Aí ele vai se tornar um vilão. Então, digamos assim, ele é fundamentalmente importante para a vida, portanto, ele é um herói. No entanto, ele pode ser, por mãos erradas,
ser utilizado como uma ferramenta de destruição em massa, né? Aí sendo ele um vilão, né? Eu gostei bastante. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu gostei bastante, muito bom mesmo. E, Samuel, eu acho que vamos. Eu gosto muito, sempre no fim dos meus podcasts, eu gosto muito de ler, né? Eu já te falei que eu gosto bastante de ler. E vou dar outra dica antes de finalizar, que é esse livro aqui, ó, do Carbon Almanac, que é o almanaque do carbono. E que é um jeito bem simples de ensinar sobre carbono. Então, dica aqui para os alunos também, o almanaque do carbono. E aí, eu queria saber de ti, se tu tem algum livro, algum documentário para indicar para gente ler, que não precise ser sobre biologia, mas algo que te tocou e que tu acha importante aí compartilhar com o pessoal. Eu acho que um livro que é para todo mundo ler, que é um livro que é fácil de ler, tem uma leitura gostosa e que traz muito da biologia e da questão filosófica, também é o Sapiens, do Harari, muito bom. É um livro, então, que tem que ser um livro para todo mundo ler. Porque se eu chegar e falar assim, leia A Origem das Espécies de Charles Darwin, nem eu consigo ler, meio de tão chato, que na verdade é gostoso, só que a escrita daquela época, muito técnica, então se eu que estudo isso, que sou biólogo, acho uma linguagem, um livro mais maciço, mais complicadinho, mais pesado, imagina uma pessoa que nem sabe que é evolução biológica, né? Então esse eu não recomendo, para a população em geral, ler um Sapiens, um documentário interessante aí que tem na Netflix, Professor Polvo, ou pequenos vídeos que tem. Esse tu deve conhecer, Francine. Vídeos que tem no YouTube, coloca assim, A História das Coisas. Olha! É um vídeo que tem 10 minutos de 2006, eu acho que foi lançado, já antiguinho, e fala sobre essa economia que, teoricamente, não é circular, principalmente naquela época, agora a gente discute muito. É linear, que é da produção, da extração, né, até o consumo. Então, A História das Coisas... Esse é muito bom, me lembrei agora que eu assisti inclusive na graduação lá. Como é que é o nome? E na mesma, A História das Coisas. A História das Coisas. É um vídeo de 10 minutinhos com uma animação, é muito, muito gostoso, tá? Então, até, Francisco, tu não conhece antes de dormir, agora aí põe, vale muito a pena A História das Coisas. E tem da mesma produtora, que é A História da Água Engarrafada, dessa de plástico, né? Dessa garrafinha que se tornou, até hoje, né? A pessoa compra para tomar um copo de água e uma garrafinha que tomou vai para o fundo. Então tem uma discussão em cima disso interessante também. Professor Polvo, já falei. Eu acho que, assim, para começar, tem um outro vídeo que é interessante. É o Pálido Ponto Azul, escrito por Carl Sagan, né? Refletindo sobre o planeta Terra. Tem um outro que é muito interessante também, que é Humildade, também escrito por Carl Sagan. Olha só. E tem assim, eu adoro. Com esses eu ponho aí, né? Eu adoro livros, então eu sempre, geralmente o convidado indica um livro, eu estou comprando, eu geralmente trago o livro aqui, porque eu gosto muito de mostrar para o pessoal que eu acho que livro, ele abre, né, a visão da gente de tantas coisas, é uma história que a gente está lendo, que a gente está entrando, que a gente está enxergando os personagens, ou que a gente está aprendendo, mas já está fazendo a nossa análise daquele autor, daquela visão dele. Eu posso dizer que o Harari é um livro que realmente fez uma mudança, o Homo Sapiens, né, uma mudança nas minhas visões. Muitas coisas que antes eu me questionava quando eu era adolescente, quando eu li o Harari, eu disse, nossa, mas isso aqui não é que eu não estava errada a pensar assim, mas a gente entra às vezes em padrões de visões sociais, que a gente acha que aquilo que a gente pensava não era o normal, mas depois a gente começa a ver autores falando que a gente pensava e diz, olha, até que era um pouco normal isso que eu pensava, porque a gente às vezes cria padrões que não são os certos, mas a gente termina entrando num fluxo, né, social, que pra gente aquele padrão é o dado normal. Aí quando vem autores que quebram isso, eu gosto muito de inovação, né, Samuel? Então, quando vem esses caras, né, com essas visões, né, o próprio Elon Musk, que quis construir os carros elétricos, e eu acho que muita gente pensava, isso aqui não vai acontecer, e as coisas acontecem. Então, o livro, eu acho que ele quebra, tira a gente da caixa, sabe? Então, gosto sempre de dicas de livro. Falando de sair da caixa,
a última pergunta que eu faço é baseado num livro que eu gosto muito, que em inglês o nome dele é Trailblazer. Trailblazer em inglês se chama, quer dizer pioneiro, inovador. E é muito interessante esse livro, o dono, né, o cara que escreveu esse livro é o dono da Salesforce, que é uma empresa muito grande, mundial, e ele fala que ele começou a mudar a dinâmica da empresa dele quando ele começou a pensar como um pioneiro. E aí ele fala das visões de sustentabilidade, de todo um complexo do ESG, que é um assunto que eu trabalho, que é o E de ambiental, de environmental, o S de social e o G de governança. Então, eu falo bastante desses assuntos quando eu estou trabalhando com as empresas. E ele fala sobre isso. E aí, eu gosto muito da visão Trailblazer. E aí, eu sempre pergunto para o meu convidado, o que para ti é ser uma pessoa inovadora, pioneira? Olha, no setor, basicamente, que eu trabalho na biologia, eu acho que é isso que tu falou desde o livro do Harari, a gente se colocar como uma espécie, onde temos relações conosco mesmo, toda a nossa escala evolutiva como espécie foi formada em sociedade, né? Então, a gente é uma espécie social. Então, eu penso assim, que uma pessoa, uma empresa, uma entidade, para ser inovadora, tem que pensar no social. Ou seja, você vai ter que pensar daqui a 20, 30 anos como a gente quer o nosso mundo. Então, dependendo da empresa, é ser mais sustentável, é diminuir os impactos ambientais, ou se pensar em pessoas físicas mesmo, dentro de casa. Ah, mas ninguém no meu prédio, no meu condomínio separa o lixo. Faça isso, isso é ser inovador. Ainda hoje é ser inovador. A gente precisa de mais pessoas, porque por mais que se fale muito, as pessoas na calada da noite às vezes não fazem o básico, que é a separação. Então, inovar para mim é isso. Cada um na sua caixinha. É óbvio que uma pessoa não vai poder mudar um país, mas quem sabe uma empresa pode mudar uma realidade onde tem um impacto para dezenas de pessoas que geram impactos para outras centenas de pessoas. Então, é um impactando o outro. Então, acho que ser inovador, na minha área, não é diferente do que pensar no futuro da sociedade. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Gostei muito. Tu sabe que essa visão da empresa eu gosto muito, porque quando eu levo as palestras para empresas, eu sempre digo, não é só o funcionário daquela empresa, ele está levando aquilo para casa dele, que está mudando a cabeça da pessoa que ele vive, ou dos filhos que estão indo para a escola. Então, olha o efeito dominó que as ações causam. A gente às vezes pensa, eu sempre falo, Samuel, do poder do 1%, né? Uma frase que eu sempre falo, né, ainda, mas quando eu iniciei os meus trabalhos e quando eu falava muito de lixo, eu dizia 1% better every day. 1% melhor todo dia. Tem um livro que fala, né, do poder do 1%. E a gente não tem noção, é que nem estudar. Quando tu falou, a gente não pode começar a estudar perto da prova. A gente tem que estudar 1%, e aquele somatório de 1% cria um efeito de soma, e a gente se torna, né, com aquele skill, aquela habilidade. Então, tudo é 1%, né? É esse 1% da gente mudar a mente, 1% que vai mudar outra mente, vai mudar outra mente, e a gente está somando mudanças no nosso dia a dia, né? Isso encaixa perfeitamente para o aluno. Quando o aluno está muito tempo sem estudar, imagina, fazendo uma analogia com uma pessoa que nunca se preocupou em separar o lixo, tá? Um aluno que nunca estudou, que está muito tempo sem estudar. Vai ser muito difícil o primeiro dia. Muito, porque não tem a rotina. Vai ser muito difícil a primeira semana. Quando passar 2 meses, ele vai ver, opa, essa rotina até que é bom, porque eu estou tendo mais produtividade, minha cabeça começa a abrir, a minha plasticidade neural começa, porque uma pessoa que não lê, que não estuda, teoricamente, está com mais dificuldade de aprender. No momento que você abre sua cabeça para novos conhecimentos, a tua memória começa a fluir, as tuas sinapses começam a fazer novas conexões, novas sinapses pelo conhecimento, e aí dali para frente é um tiro sem volta. Tu não vai conseguir ficar sem estudar, sem ler. É a mesma coisa, então o 1% melhor para o meio ambiente é 1% melhor para o estudo. Se tu fizer um pouquinho, não tem tempo, trabalho, tudo, estuda 10 minutos. Começa assim, 10 minutos. O primeiro dia organiza. O segundo, leia 10 minutos de um assunto. No segundo, no terceiro dia, na segunda semana, tu já está lendo 1 hora. E aquilo começa a fazer parte da tua rotina. De forma que às vezes tu tá andando de ônibus, tu vai querer, em vez de ficar vendo vídeo no celular sem nexo, tu vai ver um vídeo que tem educação, ou tu vai ler um livro, ou seja, é o 1% melhor que eu super apoio. Porque também tem pessoas que
quer ser 100% melhor da noite pro dia, aí tu desiste. Tu tem que ser um pouquinho, pro teu corpo acostumar a ser esse 1% melhor. Eu gostei dessa visão da elasticidade, porque eu digo que estudar, ele vai unindo pontos das nossas relações. Tem uma frase, né, do Steve Jobs, que ele fala, né, que ele foi fazer um curso de caligrafia, que ele não tinha pensado na época, mas ele fez, e ele uniu os dots, né, os pontos. Quando ele criou o telefone, ele usou muito do que ele aprendeu naquele curso quando ele criou o iPhone. Olha que interessante essa união e essa elasticidade, porque eu digo assim, as pessoas dizem, mas eu comecei agora a entender isso, mas eu fiz uma relação com isso porque você está estudando. Quando a gente estuda, lê livros diferentes, se aprende coisas diferentes, quando é um assunto e a gente consegue conectar ele com outros assuntos, é porque a gente está estudando. Então, eu acho que a educação ela é a base de tudo, Samuel. É aquela velha pergunta, onde é que eu vou usar isso? Pode ser que tu não saiba hoje, mas esse conhecimento vai fazer com que, a partir de uma outra dúvida, ele tenha essa conexão, tenha essa importância. Então, o segredo é estudar. Eu acho que o que muda a sociedade é o estudo, é o conhecimento. É o que muda, é o que a Francine preza. Educação é o ponto ápice de uma sociedade onde vive bem, né? Melhor para a sociedade. Sabe que eu tenho uma parte da minha empresa, né? É basicamente uma parte educativa e a gente até hoje leva ensino educativo para a base. Então a gente tem um grupo, né, que é a empresa que eu iniciei meus projetos aqui na Austrália, que vai dar aula para crianças sobre ambiente, reciclagem. Então a gente tem um grupo que se dedica sempre à base da educação para infantil, porque essa base ela é muito importante. Então a gente tem a parte das empresas, né, que a gente tem aquelas discussões mais legislativas, mas a gente tem a base que é o que faz uma mudança ali, que vai criar essas pessoas que vão ser, né, os CEOs de empresas, os CFOs, os presidentes da república, os políticos. Então a gente tem que trabalhar essa base, né, Samuel? Então eu concordo plenamente contigo. Então, olha, para finalizar então aqui, eu acho que a gente pode contar uma curiosidade, né, pro pessoal, porque a gente... Tal do Muca? O que é isso? Tal do Muca? Quem é esse Muca? Por que a Francine tá falando Muca? É o professor Samuel. Então, né, Samuel, por que eu te chamo de Muca? Nossos pais são muitos amigos, né? Então, quando eu me entendi por gente, lá nos meus auges dos 3 anos de idade, por ali, eu já era amigo da Francine, do irmão da Francine, do Fernando, que é meu amigo que encontro até hoje aqui, né? Verdade. Então, a gente cresceu juntos, brincando juntos, e isso é legal porque, olha só, como é a vida, né? A gente nunca deixou de se falar, assim, a internet, a gente sempre se olhava um ao outro, mas a gente brincou muito durante uma época, depois cada um segue um pouco o seu lado e tal, sempre, né, na comunicação distante, e hoje os nossos trabalhos estão unidos. Eu falo assim, o trabalho da Francine, que é ambiental, professor e tal. Então, olha, lá na primeira infância e agora no nosso trabalho, a gente tem as mesmas ideias. Então, talvez até as nossas conexões lá atrás tenham sido importantes. Olha a conexão que a gente falou, né, do aprendizado. Eu fiz, né, toda uma parte ali pré-escolar e depois entrando na primeira, segunda série, eu era colega do irmão mais velho do Samuel, que é da minha idade, e o Samuel com a idade do meu irmão. Então, com esses 3 anos de diferença. Então, nós tivemos Dias de diferença. Dias de aniversário, porque tu é de junho, eu também sou de junho, né? Teu irmão também é de junho. 3. O Matheus é 2 de julho. Tudo ali, ó. Julho, geminiano, tudo no mesmo grupo ali, alguns. E é engraçado porque a gente cresceu juntos e temos, né, uma fase que a gente conviveu muito. E eu me lembro, né, em 2015, que eu encontrei o Samuel, eu estava indo para fazer meu doutorado em Portugal, e o Samuel disse, siga o meu canal no YouTube. Siga o meu canal no YouTube. E a gente, o Samuel iniciando um canal no YouTube. Samuel, visionário, Trailblazer. Olha só, olha o Trailblazer aí. E começou a unir os pontos. Então, assim, é um orgulho ver o Samuel, educador, com tantas pessoas. Eu digo, esses seguidores
são pessoas que tu está formando, educando, que estão levando essa educação de várias formas, ou para a vida deles, né, para fazer a prova, mas eu tenho certeza que isso, a gente quando se educa, a gente não leva só para uma prova, a gente leva para a vida, né, e a gente sempre vai lembrar daquele professor que marcou a gente naquele momento, e os teus vídeos, eles são marcantes, porque são um jeito fácil, leve, que tu ensina. Então, meus parabéns, eu adorei o podcast, porque eu falei de carbono, não de um jeito que geralmente eu falo, mais empresarial, mais da visão dele, né, de como as empresas têm que fazer esse cálculo, como é que a gente usa a tecnologia, a inteligência artificial, que a gente pode falar um dia bastante disso, mas foi de um jeito leve. Para mim, o carbono, ele realmente é um vilão quando a gente usa ele de um modo que ele não deveria ser usado, mas ele é essencial para nossa vida e se torna um herói se a gente usar ele do jeito certo, né, Samuel? Perfeito. Obrigado, Francine, pelo todo esse carinho que tu fala do meu trabalho, né? E eu falo mesmo do teu, que é importante. Por mais que... mas quando eu falo, muitas vezes eu falo da parte técnica. É importante a parte técnica, tem que chegar nas empresas a parte técnica, né? E a minha parte já é mais a parte, digamos assim, do ensino fundamental, do ensino médio, principalmente ali, que é mostrar o carbono nos seres vivos. Então é um complemento, tudo se complementa, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada, pessoal, por estar acompanhando a gente aqui no canal Estado de Carbono. Segue o nosso YouTube, nossos canais, YouTube, Instagram. Eu também estou no LinkedIn, então qualquer dúvida, se quiser me acompanhar no LinkedIn, saber mais do meu trabalho. Eu falo de sustentabilidade, inteligência artificial, tecnologia, cálculo de carbono, e a gente pode aprender cada vez mais aqui no canal Esse Tal de Carbono. E te vejo, segue a gente. Valeu!